Imagina só, uma mesa de carnaval, sabe? Daquelas bem festivas, cheia de cores, de alegria. E bem no meio tem um prato com uns doces dourados, com uma forma toda torcida, quase uns laços delicados de massa. Aí alguém pega um e, antes mesmo de morder, você já ouve aquele estalido, sabe? Só de segurar. Hoje, a gente vai fazer uma análise a fundo de um doce húngaro chamado Csörögefunk, que é exatamente isso. Simples na aparência, mas, nossa, delicioso e cheio de história. Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente tem uma combinação de fontes, assim, perfeita. De um lado, um artigo de enciclopédia, que dá todo o contexto, o histórico, o cultural. É quase um mapa da jornada desse doce, a teoria. E do outro, uma receita clássica, super detalhada. É um manual prático, que revela os segredinhos da preparação. Nosso objetivo é justamente esse: usar essas duas lentes, a teórica e a prática, para entender o que faz essa massa frita, que parece tão básica, ser algo tão especial na cultura húngara e fora dela também. Sabe que, antes de qualquer coisa, o que me pegou foi o nome. Csörögefunk. Tem uma sonoridade assim muito particular, quase musical, né? E pelo que as nossas fontes mostram, essa sonoridade não é por acaso. Parece que o nome, por si só, já conta metade da história. Ok, vamos lá. O artigo da enciclopédia ele traz um dado que, nossa, me deixou de queixo caído. A primeira vez que a palavra Szöröge foi registrada na língua húngara foi em 1565. A gente está falando de algo com quase 500 anos de história documentada. Mas a parte mais incrível para mim é a possibilidade de o nome ser onomatopeico. E o fascinante aqui é que não tem só uma, mas duas teorias sobre essa origem. E cada uma foca num momento diferente da vida do doce. A primeira teoria, e talvez a mais óbvia, é que o nome Szöröge imitam o som da massa fritando na gordura quente. Aquele chiado, sabe? Aquele barulhinho que enche a cozinha. É tipo o som do nascimento do doce. Ah, consigo ouvir daqui. Perfeitamente. Mas você disse que tinha uma segunda teoria. Sim, e essa é a mais sutil. De certa forma até mais poética. Ela sugere que o nome não vem do som da fritura, mas do som que os doces já prontos, duros e sequinhos fazem quando batem um no outro, sabe? Quando são empilhados num prato. Pensa no som delicado de cerâmica fina tilintando. É o som do doce pronto, da celebração. Espera aí, deixa eu ver se entendi. O nome pode vir do chiado na frigideira ou do tilintar dos doces já prontos no prato. Isso é genial. É como se o nome guardasse o ciclo de vida inteiro do doce, da criação até a hora de servir. Incrível. Precisamente. E essa dualidade mostra a atenção aos detalhes, aos sentidos que a cultura colocou nesse prato. E o nome nem sempre é o mesmo, viu? As fontes mostram que ele tem outras identidades. Em algumas regiões da Hungria, ele é chamado de forgászfunk. Outro nome, Eroszé, que tem origem eslava. Mas, além dos nomes, o que realmente firma o lugar dele na cultura é o papel social. Tem uma citação maravilhosa do autor húngaro Mór Zsókai, lá do século XIX, que o artigo menciona. Ele escreveu que servir Csörögefunk a um convidado era uma forma de dizer sem palavras que aquela visita era muito bem-vinda. E eu adoro isso. Não é só toma um doce que eu fiz, é sua presença aqui é um presente. A comida vira uma linguagem de hospitalidade. Isso eleva um simples lanche a um ritual, né? E essa hospitalidade está super ligada às celebrações. As fontes deixam claro que o Csörögefunk é um doce de festa na Hungria, principalmente do carnaval, que lá eles chamam de farsang. É tão importante para a identidade deles que recebeu um selo de produto protegido, o selo IR. Isso é sério. É tipo o queijo parmigiano reggiano para a Itália. Eles estão dizendo, isso aqui é nosso, é parte de quem a gente é. É um selo de autenticidade, de orgulho cultural. E é por isso mesmo que uma das revelações mais surpreendentes das fontes é que, apesar dessa identidade húngara tão forte, o Csörögefunk não está sozinho no mundo. Pelo contrário. Não mesmo. Ele tem uma família enorme espalhada por todo lado. Quando eu li essa parte na enciclopédia, eu percebi que essa não é só uma história húngara, é uma história europeia e até mundial. Se a gente olha o cenário todo, a gente vê um padrão muito interessante.
As raízes húngaras são inegáveis, claro. Tem até debates internos nessa receita veio da Transilvânia ou do povo Palot, no norte da Hungria. Mas a ideia central de esticar uma massa fininha e fritar até ficar crocante, isso é quase um arquétipo culinário. O que a gente está vendo é a versão húngara de uma ideia que muitas culturas compartilham. Ou faork, e a lista continua. Bulgária com os kukurini, na Ucrânia os verhuni. É muito poético. E o que é fascinante é o fio que conecta a maioria deles, a época do ano. Quase todos estão ligados ao mesmo período festivo. O Carnaval, o Mardi Gras, o Farsang, é a última grande festa, a última chance de comer algo mais indulgente, com ingredientes ricos como ovos, açúcar, gordura, antes do período de jejum da Quaresma. Então faz todo sentido que tantas culturas tenham desenvolvido, cada uma à sua maneira, uma versão desse conceito de último doce frito. Faz todo sentido. É a celebração da fartura, antes da escassez. E a viagem desse doce não para na Europa, né? De jeito nenhum. As fontes mencionam que existem conceitos parecidos até na Mongólia e no norte da China. E a jornada mais famosa dele talvez seja cruzando o Atlântico. Ele chegou nos Estados Unidos com os imigrantes holandeses e lá a receita evoluiu para o que hoje a gente conhece como cruller. A forma pode ter mudado, virou mais um anel, mas o DNA culinário, massa doce frita, é o mesmo. É um exemplo perfeito de adaptação. É incrível pensar nisso, que os rollers nos Estados Unidos têm essa raiz em comum. Depois de falar de toda essa história, de ver fotos dessas maravilhas da França e da Polônia, a minha curiosidade agora é totalmente prática. Como é que se faz o original húngaro? É tão simples quanto parece? Essa é a beleza da receita que a gente tem. Ela parece simples, mas está cheia de detalhes que mostram uma técnica muito apurada. Os ingredientes são básicos: farinha, gemas de ovo, um pouco de manteiga, açúcar, natas ácidas, que lá eles chamam de teschfel, e, aqui vem o detalhe curioso, uma colher de sopa de rum. Pera aí, rum. Numa receita que parece tão tradicional, tão caseira, eu nunca ia imaginar. Meu primeiro chute seria que é para dar sabor, um aroma, talvez. É o que a maioria pensa. Mas é aí que está o segredo de mestre que a receita esconde, uma pequena aula de química. O álcool não está ali principalmente pelo sabor. É uma ferramenta de textura. Quando a massa entra no óleo quente, o álcool, que ferve numa temperatura mais baixa que a água, evapora quase que instantaneamente. Essa evaporação super rápida cria microbolhas de vapor na massa, o que deixa ela mais leve, mais aerada. E o mais importante, cria uma barreira que impede a massa de absorver gordura demais. Uau! Então não é sobre o gosto do rum, é sobre a ciência da crocância. O resultado é um doce mais estaladiço e menos oleoso. Isso é uma daquelas dicas que separam os amadores dos profissionais, né? Exatamente. E essa busca pela textura perfeita continua em outra instrução da receita. Não sovar demais a massa. Esse é um erro clássico. A gente pensa quanto mais sovar melhor, mas aqui é o contrário. O objetivo é ter uma massa ruganhos, que significa elástica, mas sem desenvolver muito o glúten. Se você trabalhar a massa demais, os fanhaques ficam duros. O que se quer é uma textura omloss. Omloss. A tradução que eu achei foi algo como folhado, quebradiço, que desmancha na boca. É um equilíbrio muito delicado, então. Precisa de elasticidade para esticar, mas não tanta a ponto de ficar dura depois de frita. É a arte da contenção. E olha, é uma lição que muitas vezes se aprende do jeito mais difícil, viu? Com uma fornada de doces que parecem pedras. Já passei por isso na minha cozinha. Depois que a massa descansa, vem a parte que eu acho mais mágica: dar a forma. A receita diz para esticar a massa bem fininha, uns 4 a 5 milímetros. Aí corta em retângulos e faz um talho no meio. E aqui vem o truque. Você passa uma das pontas do retângulo por dentro desse talho. A receita descreve a forma final como girbegurba, uma expressão húngara fantástica, que significa torta, irregular, sinuosa. Eu amo essa expressão, girbegurba. Ela tira a pressão da perfeição, sabe? O objetivo não é fazer lacinhos idênticos. A beleza está na irregularidade, cada um com a sua própria torção.
Dá um ar super artesanal pro doce. Totalmente. Tô tentando visualizar. É quase como dar um nó frouxo num laço, certo? Parece ser um daqueles movimentos que você aprende vendo a sua avó fazer, sabe? Rápido, preciso, que leva anos para aperfeiçoar. E o processo termina bem rápido. Os doces fritam em óleo quente por pouco tempo, só até ficarem dourados dos dois lados. Mas a experiência não acaba aí. A forma de servir é a pincelada final. A sugestão clássica é polvilhar com muito açúcar de confeiteiro e servir com geleia de damasco. Já tô imaginando a cena. A nuvem de açúcar caindo nos doces quentinhos. E a acidez do damasco deve cortar o doce do açúcar e a fritura de um jeito perfeito. É uma combinação de texturas e sabores. O crocante da massa, o macio do açúcar e a acidez úmida da geleia. Nossa, já tô com água na boca. Ok, então, quando a gente junta tudo isso que a gente tem, um doce com um nome sonoro de 500 anos, que é um passaporte para ser bem-vindo numa casa húngara, mas que tem primos no mundo todo, e cuja receita é uma pequena e brilhante aula de ciência na cozinha. É muito, muito mais complexo do que a imagem de um simples bolinho frito. Exatamente. É isso que o torna um caso perfeito de antropologia alimentar. O Sorogefunk nos mostra que uma receita nunca é só uma lista de ingredientes, é um texto cultural. Os ingredientes básicos, farinha, ovos, açúcar, tornam o conceito universal, fácil de viajar, de ser adaptado, é o vocabulário básico. Mas os detalhes, o teshfiol, a forma gerbe-gurbá, a ciência do rum e, principalmente, a ligação com o farsang, essa é a gramática que dá a ele o seu dialeto húngaro único. E o fato de ter um selo de proteção na Hungria eleva ele de receita a monumento cultural, um símbolo de identidade nacional. Ao mesmo tempo, como a gente viu, as variações globais mostram que existe um desejo humano universal por esse tipo de celebração com comida. Ele consegue ser, de forma notável, profundamente local e incrivelmente global ao mesmo tempo. Que análise fascinante! Eu nunca mais vou olhar para uma massa frita do mesmo jeito. A gente começou com o som de um nome curioso e terminou explorando um mundo de história, ciência e hospitalidade. Fica muito claro que o Sorogefunk é bem mais do que parece. É um pedaço de história comestível, um símbolo de celebração. Sem dúvida. As fontes juntas nos deram uma visão 360 graus de uma palavra do século XVI até uma técnica que a gente pode usar hoje. E isso me deixa pensando numa última questão. Algo que as fontes não respondem diretamente, mas que toda a nossa conversa aponta. Diga lá. A gente viu que tantas culturas, em tantos lugares, criaram sua própria versão de uma massa frita de festa, especialmente no carnaval. A questão que fica é: o que há de tão universal em fritar massa durante celebrações? Será só o desejo prático de criar algo rico e gostoso antes de um período de jejum, como a quaresma? Ou será que tem uma ligação simbólica mais profunda? Talvez a transformação de uma massa simples, pálida, em algo dourado, crocante, inflado, delicioso no óleo quente, seja em si uma metáfora para a própria natureza da festa, que pega o nosso dia a dia e o transforma por um momento em algo extraordinário.